Olá! Bem-vindos à quinta parte do livro Caraval. Capítulo 25. As pernas de Scarlett não tinham ossos, só uma pele fina envolta em músculos inúteis. Os pulmões doíam sob a pressão de lágrimas não derramadas. Mesmo o vestido parecia exaurido e morto. O tecido preto havia desbotado até ficar cinza, como se não tivesse mais forças para segurar a cor. Ela não se lembrava de ter rasgado as rendas, mas a bainha do bizarro traje de luto pendia em farrapos ao redor das panturrilhas. Não sabia se a magia parara de funcionar ou se era um reflexo de quão exausta e desgastada ela se sentia. Havia deixado Julian na base da escadaria de Mogno, pedindo que ele não a seguisse. Quando voltou para o seu dormitório com a lareira crepitante e a cama imensa, tudo o que quis foi se perder debaixo das cobertas, cair num sono de oblívio até que pudesse esquecer os horrores do dia, mas ela não era capaz de dormir. Quando chegar à ilha, sua única preocupação fora conseguir voltar para casa em tempo para o casamento. Contudo, agora que Lenda havia matado Dante e seu pai estava ali, o jogo havia mudado. Scarlett sentia a pressão do tempo, mais pesado que todas as contas vermelhas das ampulhetas do castelo maldito. Precisava encontrar Tela antes que seu pai a achasse ou Lenda a consumisse como uma chama que derrete uma vela. Se Scarlett falhasse, sua irmã morreria. Em menos de 2 horas, o sol se poria e Scarlett precisaria estar pronta para continuar a busca. Por isso, concedeu a si mesma somente 1 minuto. 1 minuto para chorar por Dante, soluçar por sua irmã e sentir raiva por Julian não ser quem ela pensava que fosse. Para cair na cama e gemer e lamentar por todas as coisas que escaparam do seu controle, para pegar aquele vaso de rosas estúpidos de Lenda e espatifá-lo de encontro à cornija da lareira. — Carmim, está tudo bem aí dentro? Julian bateu na porta e precipitou-se para dentro do quarto no mesmo instante. — O que você está fazendo aqui? Ela lutou contra as lágrimas ao franzir as sobrancelhas para ele. Não podia suportar que a visse chorar, embora tivesse razoável certeza de que era tarde demais para evitar. Julian procurava as palavras enquanto buscava uma ameaça que não estava ali, claramente angustiado por vê-la soluçante sem que houvesse nenhum perigo iminente. Pensei ter ouvido algo. — O que você acha que ouviu? Você não pode simplesmente invadir o quarto. Saia! Eu preciso terminar de me trocar. Em vez de sair, Julian fechou a porta silenciosamente. Os olhos dele recaíram sobre o vaso despedaçado e a poça no chão, antes de retornarem ao rosto coberto de lágrimas de Scarlett. — Carmim, não chore por minha causa. Você se superestima. Minha irmã está desaparecida, meu pai nos encontrou e Dante está morto. Essas lágrimas não são por você. Julian, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhado. Contudo, permaneceu dentro do quarto. Sentou-se cautelosamente na cama, fazendo o colchão ceder sobre seu peso, enquanto mais lágrimas escorriam pelas bochechas dela, quentes e molhadas e salgadas. A explosão de Scarlett havia purgado parte da dor, mas agora as lágrimas não paravam. E talvez Julian estivesse certo. Talvez algumas fossem por causa dele. Julian se inclinou para mais perto e as enxugou com a ponta dos dedos. — Não! Scarlett recuou. — Eu mereço isso. Ele deixou cair a mão e se distanciou até que estivessem em lados opostos da cama. Eu não deveria ter mentido, nem trazido você aqui contra sua vontade. Você não deveria ter nos trazido aqui de jeito nenhum, rosnou Scarlett. Sua irmã teria encontrado um modo de vir, com ou sem mim. Isso por acaso é uma desculpa? Porque se for, não é das melhores. Julian respondeu com cuidado. Não estou me desculpando por fazer o que sua irmã queria. Acredito que as pessoas devam ser livres para tomar as próprias decisões, mas sinto muito por todas as vezes que menti para você. Ele parou, e quando olhou para ela, seus olhos castanhos estavam suaves como ela jamais os vira, e abertos, como se quisessem que ela visse algo que ele geralmente mantinha escondido. Eu sei que não mereço outra chance. No entanto, mais cedo você disse que acreditava que eu poderia ser bom. Não sou bom, Carmim, ou pelo menos não tenho sido. Sou mentiroso e amargo, e às vezes faço escolhas terríveis. Venho de uma família orgulhosa, em que as pessoas estão sempre fazendo jogos umas com as outras. E depois de Rosa, ele hesitou, a voz adquirindo o tom rouco, estrangulado e falho que vinha sempre que mencionava a irmã. Depois que ela morreu,
Perdi a fé em tudo. Não que isso seja uma desculpa, mas se você me der outra chance, eu prometo, vou compensar você. Diante deles, o fogo crepitava e o calor encolhia a poça de água do chão. Em breve, sobrariam apenas as rosas e os estilhaços de vidro. Scarlett pensou na tatuagem de rosa de Julian. Gostaria que ele fosse apenas um marinheiro que aportara ao acaso em sua ilha, e detestava o fato dele ter mentido para ela por tanto tempo. No entanto, Scarlett podia entender a devoção à sua irmã. Sabia como era amar alguém tão perdidamente, e não importasse o custo. Julian se encostou na coluna da cama, todo trágico e adorável. Os cabelos escuros, pendendo sobre os olhos cansados, a boca contorcida para baixo, rasgos arruinando a camisa que um dia fora imaculada. Scarlett também havia cometido erros por causa desse jogo, mas Julian nunca os usara contra ela, e ela também não queria puni-lo. Perdoo você, disse ela. Só me prometa que não vai mais mentir. Com um suspiro profundo, Julian fechou os olhos, a testa franzindo-se num olhar entre a dor e a gratidão. Ele falou roucamente. Eu prometo. Olá? Uma batida na porta alarmou a ambos. Julian deu um salto antes que Scarlett pudesse se mover. Esconda-se, sinalizou ele. Não. Ela estava farta de se esconder hoje. Ignorando o olhar irritado dele, Scarlett pegou o atiçador da lareira e o seguiu enquanto Julian se esgueirava para a porta. Tenho uma entrega, disse a voz feminina. Para quem? Perguntou Julian. É para a irmã de Donatella Dragna. Scarlett segurou o atiçador com mais força, o coração engrenando uma batida extra. Diga a ela que pode deixar na porta, sinalizou Scarlett. Mas tudo em que pensava era a mão decepada de Dante. Com um tremor, pensou em Lenda, cortando a mão de Tela e mandando entregá-la em seu quarto. Depois que os passos da mensageira se esvaíram, ela deixou Julian abrir a porta. O pacote do lado de fora era completamente preto, a cor do fracasso e dos funerais. Ele se estendia em frente à entrada do quarto e era quase tão largo quanto Scarlett. Perto dele havia um vaso com 2 rosas vermelhas, mais flores. Scarlett chutou o vaso, esparramando as flores pela soleira da porta antes de puxar o pacote para dentro. Não conseguia dizer se era leve ou pesado. Quer que eu abra isso? Perguntou Julian. Scarlett balançou a cabeça negando. Também não queria abrir o pacote preto, mas cada segundo perdido era um segundo em que poderiam estar à procura de Tela. Com cuidado, ela levantou a tampa. O que é isso? As sobrancelhas de Julian formaram um V. É o outro vestido que comprei na loja. Scarlett soltou uma risada de alívio ao tirar o vestido de dentro da caixa. A garota havia dito que ele seria entregue dentro de 2 dias. Mas havia alguma coisa errada com o traje. Parecia diferente do que Scarlett se lembrava. A cor era muito mais clara, quase puro branco, a cor de um vestido de noiva. Capítulo 26. O vestido parecia zombar dela, sem mangas e com um decote profundo em forma de coração que nada tinha de meigo. Esse traje era mais escandaloso que a peça escolhida por Scarlett na loja. Os botões cor de creme brilhavam como marfim à luz quente do quarto. No fundo da caixa, Scarlett encontrou um bilhete, um pedaço de papel pequeno preso a um alfinete quebrado. Deve ter caído do vestido. De um lado, havia a gravura de uma cartola, do outro, uma breve mensagem. Imagino que isso vai ficar lindo em você. Saudações calorosas, D. Quem é D? Perguntou Julian. Acho que alguém quer que eu acredite que isso veio de Donatella. Mas Scarlett sabia que o novo presente não fora mandado pela irmã. A zombaria com o vestido de noiva só poderia ter vindo de uma pessoa, e a cartola no bilhete só poderia significar uma coisa: Lenda. Aranhas invisíveis rastejaram por sua pele, um sentimento muito diferente do das cores intensas que a primeira carta tinha evocado. Acho que essa é a 5ª pista. Julian franziu o rosto. Por que acha isso? O que mais seria? Respondeu Scarlett. Sacou a mensagem e que continha todas as outras pistas. Essa é a sua primeira pista na jornada a começar. As demais não serão tão fáceis de achar. Algumas farão você questionar sua sanidade e tudo mais que imagine ser verdade. Na balbúrdia da partida dela, a pista número 2 vai estar. A número 3 você deve merecer. A número 4, algo valioso lhe custará. E a número 5, um salto de fé vai requerer. A maioria de vocês
há de falhar, mas certamente um triunfará. 5 noites terá para encontrar as 4 pistas remanescentes, e então a garota e o desejo de lenda serão os seus presentes. Veja, já descobri as primeiras 4 pistas, disse ela. Só resta a número 5. Mas como que isso pode ser a pista? Perguntou Julian, ainda olhando para o vestido como se estivesse coberto por coisas muito mais ofensivas que botões. Foi aí que Scarlett juntou as peças. Tanto os botões quanto a cartola eram símbolos. Lenda é conhecido pelas cartolas que usa, e eu andei encontrando botões por toda a parte no jogo, explicou ela. Não sabia se os botões significavam alguma coisa ou não, mas depois de ver esse vestido totalmente coberto de botões, tenho quase certeza que sim. Quando comprei o vestido, ao lado da loja havia um caminho de botões que levava a uma chapelaria e alfaiataria em forma de cartola. Ainda não entendo como que isso significa alguma coisa. A carranca de Julian se manteve enquanto ele lia o bilhete de Scarlett com todas as pistas. E a número 5, um salto de fé vai requerer. Como é que esse lugar se encaixa nisso? Não sei. Acho que é onde entra a parte da fé. Talvez seja um tipo de desafio de lenda, e precisemos ir à chapelaria para encarar o que quer que esteja à nossa espera. Scarlett não estava totalmente convencida disso, mas começara a aprender que não importava quanto tentasse raciocinar logicamente, sempre havia variáveis que não era capaz de enxergar. Às vezes, a cautela a impedia de avançar em vez de mantê-la a salvo. Mas era como se Julian estivesse começando a sentir o oposto. Seu olhar sugeria que queria jogá-la em cima do ombro e mantê-la trancada e escondida do resto do mundo. O sol vai se pôr daqui a menos de 1 hora, disse ela com firmeza. Se você tiver alguma ideia melhor, até lá, estou aberta a sugestões. Se não, no momento em que escurecer, acho que devemos ir à loja e ver o que encontramos. Julian olhou para o vestido mais uma vez, abrindo a boca como se quisesse dizer alguma coisa, mas depois a fechou e meneou a cabeça concordando. Vou verificar os corredores para ver se seu pai está em algum lugar antes de sairmos. Tão logo ele se foi, Scarlett colocou o vestido e pegou os botões que tinham recolhido. Pareciam uma oferta insignificante, mas talvez houvesse neles algo de mágico que ela ainda estava por ver. 4ª noite do Caraval. Capítulo 27. Ao sair da hospedaria, Scarlett não sentiu nenhum sinal do fedor nauseabundo do pai. Pouco antes de colocarem os pés do lado de fora, Julian tinha jurado que virou o pai dela deixar o local. No entanto, Scarlett continuava a lançar olhares atrás de si, imaginando se ele não estaria seguindo, esperando o momento certo para atacar. As maravilhas do Caraval continuavam a dançar ao redor dela. Garotas usavam a calçada como palco para um duelo de sombrinhas, enquanto grupos de jogadores dedicados seguiam caçando pistas. Apesar disso, Scarlett sentia que a noite havia caído de mau jeito. A atmosfera estava mais úmida que de costume, e a iluminação também não parecia natural. A lua era apenas um filete, mas projetava um brilho prateado sobre as lojas coloridas e transformava a água em metal líquido. O plano ainda não está bom. Julian abaixou a voz quando entraram pela curva que conduzia ao carrossel de rosas. Uma música por uma doação? Pediu o organista. Hoje não, respondeu Scarlett. O homem começou a tocar mesmo assim. Dessa vez, o carrossel não girou. Suas rosas vermelhas ficaram no mesmo lugar, mas a música era alta o bastante para abafar as palavras de Julian enquanto ele prosseguia. Acho que essa chapelaria de que você me falou é óbvia demais para ser a última pista. Talvez seja tão óbvia que todas as outras pessoas não consigam ver. Os pés de Scarlett se moviam mais rápido conforme se aproximavam da loja de 3 andares onde ela comprara os vestidos. Nuvens pesadas de tempestade avançavam sobre a lua. E ao contrário da última vez que Scarlett estivera ali, todas as vitrines da loja estavam apagadas. A chapelaria e a alfaiataria próxima à loja de vestidos estava tão escura que mal se via. Ainda assim, seu formato era inconfundível. Um amplo fosso de jardineiras com flores negras circundavam o edifício de 2 andares como uma aba. O lugar tinha exatamente o formato de uma cartola, com um caminho de botões conduzindo até a porta de veludo preto. Isso não é muito estilo de lenda, Julian insistiu. Ele é famoso por suas cartolas ridículas, mas não seria tão óbvio e espalhafatoso.
Está escuro demais para enxergar a loja. Eu não diria que isso é óbvio. Alguma coisa aqui está errada, sussurrou Julian. Acho que eu deveria entrar sozinho primeiro para verificar. Talvez nenhum de vocês dois deve entrar. Aiko apareceu subitamente ao lado de Scarlett. Dessa vez usava saia e blusa prateadas, com olhos e lábios pintados para combinar. Parecia uma lágrima que a lua havia chorado. Estou tão feliz por você ter decidido usar esse vestido. Ela deslizou para mais perto de Scarlett, balançando a cabeça em aprovação. Acho que está ainda melhor do que na outra noite. Julian dividiu um olhar entre as duas garotas, feito por partes iguais de confusão e desconfiança. Vocês duas se conhecem? Saímos para fazer compras juntas, respondeu Aiko. A expressão de Julian se transformou em pedra. Foi você quem a convenceu a comprar os vestidos? E você deve ser aquele que a deixou esperando na taverna? Avaliando-o, Aiko levantou duas sobrancelhas contornadas de pérola. Embora certamente já soubesse quem ele era pelos desenhos no caderno. Se você não queria que ela saísse para fazer compras, não deveria tê-la abandonado. Não me importo se ela sai para fazer compras, declarou Julian. Então, você não gostou do vestido dela? Com licença, interrompeu Scarlett, mas estamos com um pouquinho de pressa. Num gesto exagerado, Aiko mediu a chapelaria e a alfaiataria de alto a baixo com ar de desagrado. Recomendo a vocês que fiquem longe da chapelaria essa noite. Não vão encontrar boas promoções aí dentro. Um trovão rimbombou ao alto. Aiko levantou a cabeça enquanto gotas de líquido reluzente caíam do céu. Preciso ir. Nunca gostei da chuva. Ela dissolve toda a mágica. Só queria deixar um aviso. Acho que vocês dois estão prestes a cometer um erro. A chuva prateada continuava a cair enquanto Aiko se afastava. As gotas pendiam dos cabelos escuros de Julian enquanto ele balançou a cabeça, o rosto em conflito. Você precisa tomar cuidado com essa aí, embora eu ache que ela está certa sobre a chapelaria. Scarlett não tinha tanta certeza. O sonho de Aiko havia lhe dado algumas respostas, ainda que nem todas fossem acuradas. Ela não fazia ideia de que lado a garota estava. A chuva caiu mais forte conforme Scarlett se aproximou das portas da chapelaria e alfaiataria. Julian estava certo. Não parecia algo digno de lenda. Não havia nada mágico ou romântico ali. E ainda assim, parecia uma coisa importante. Scarlett teve um pressentimento verde esmeralda de que faria uma descoberta ali dentro. Vou entrar, anunciou ela. A número 5, um salto de fé vai requerer. Mesmo que isso não me leve até lenda, deve me deixar mais perto de tela. Um sino tilintou quando Scarlett empurrou a porta da exótica loja. Gorros cor de pêssego, chapéus coco verde-limão, bonés de lã amarela, cartolas de veludo e diademas reluzentes recobriam cada centímetro do teto em forma de cúpula, enquanto pedestais exibindo extravagâncias brotavam ao redor da loja como flores silvestres bizarras. Havia bacias de calçadeiras de vidro, carretéis de linhas invisíveis, gaiolas cheias de fitas confeccionadas com plumas, cestos repletos de agulhas que costuravam sozinhas e abotoaduras supostamente feitas de ouro dos duendes. Julian entrou em seguida, esparramando a chuva de sua pessoa sobre tudo o mais que estivesse ao redor, incluindo o cavalheiro de traje audacioso que estava a poucos metros da porta. Mesmo entre tantas cores e coisas refinadas, esse cavalheiro se destacava. Vestido com um fraque vermelho escuro e gravata da mesma cor, ele parecia um objeto decorativo. O tipo de jovem que alguém convidaria a uma festa apenas porque tinha a habilidade de parecer bonito e intrigante ao mesmo tempo. Por baixo do casaco, usava um colete do mesmo tom vermelho que contrastava com a camisa escura e as calças justas, que se enfiavam impecavelmente nas botas altas e prateadas. No entanto, o que mais chamou a atenção de Scarlett foi a cartola revestida de seda. Lenda! Arfou ela, o coração desmoronando. Perdão, o que você disse? Os cabelos negros deslizaram do canto da testa do cavalheiro e resvalaram sobre um colarinho preto quando ele tirou a cartola e a colocou num suporte de chapéus idênticos. Estou lisonjeado, mas acho que está me confundindo com outra pessoa. Ele abriu um sorriso divertido enquanto girava na direção de Scarlett. Ao lado dela, Julian ficou tenso e Scarlett também congelou. Ela vira esse rapaz antes. O rosto dele não era do tipo que se esquece facilmente.
Longas costeletas confluíam para uma barba bem aparada, esculpida como uma obra de arte, delineando lábios feitos para sussurros sombrios e dentes brancos perfeitos para morder coisas. Scarlett estremeceu, mas não desviou o olhar. Seus olhos continuaram a absorver a figura dele, viajando para o alto até alcançar o tapa-olho preto. Era o mesmo rapaz que ela vira na noite em que sua visão ficara reduzida a preto e branco. Ele não a havia notado naquela ocasião, mas a observava agora, intensamente. Seu olho direito era verde como uma esmeralda recém-lapidada. Julian se aproximou, a umidade do seu casaco gerando arrepios gelados no braço dela. Ele não disse uma palavra, mas o olhar que enviou na direção do outro rapaz foi tão ameaçador que Scarlett jurou ter sentido o chão se mover. As cores dentro da loja pareceram ficar violentamente nítidas. Não acho que ele possa nos ajudar, murmurou Julian. Ajudar com o quê? O cavalheiro tinha um leve sotaque que Scarlett não soube identificar, e apesar dos olhares mortíferos que Julian continuava a lançar na direção dele, o tom de voz era convidativo. Ele olhava para Scarlett quase como se estivesse à sua espera. Ele podia não ser lenda, mas Scarlett sentia que era alguém. Ela ergueu os botões que havia coletado durante o jogo. Não sabia bem o que dizer sobre eles, mas esperava que mostrá-los ao jovem o fizesse abrir alguma porta secreta, assim como aquelas que ela encontrara no Castelo Maldito e no quarto de tela. Estávamos pensando se você não poderia nos ajudar com isso, disse Scarlett. O cavalheiro segurou a palma de sua mão. Ele vestia luvas pretas e, apesar disso, Scarlett conseguiu perceber que por baixo do tecido aveludado as mãos eram macias. Era o tipo de aristocrata que deixavam os outros fazerem o trabalho pesado em seu lugar. Ele levantou as mãos de Scarlett para observar os botões mais de perto. Embora seu olho verde afiado continuasse sobre ela, vibrante e elegante e venenoso. Julian pigarreou. Talvez você queira olhar direito para os botões, colega. Eu olhei, mas não estou muito interessado em bugigangas. O cavalheiro dobrou os dedos de Scarlett sobre a palma, e antes que ela pudesse retirá-la, beijou-lhe a mão, demorando-se muito mais do que o necessário. Acho que devemos ir, falou Julian. Os nós dos dedos dele estavam brancos, os punhos apertados ao lado do corpo, como se estivesse se segurando para não fazer nada violento. Scarlett considerou ir embora com Julian antes que alguma coisa lamentável acontecesse, mas não esperaria que um salto de fé fosse algo fácil. Ela se lembrou de que a gravata desse rapaz estivera colorida depois que ela bebera a cidra, o que só podia ser indicativo da importância dele. O cavalheiro a observava, como se a esperar que ela fizesse alguma pergunta. Os lábios dele se curvaram num novo sorriso que exibiu aqueles perigosos dentes brancos. Julian passou um braço protetor ao redor de Scarlett. Eu apreciaria se você parasse de olhar assim para minha noiva. Que engraçado, emendou o cavalheiro. Por todo esse tempo, eu pensei que ela fosse a minha noiva. Capítulo 28. Os instintos de Scarlett a mandavam fugir, mas o corpo se recusava a fazê-lo. Cores fortes rodopiaram dentro dela. Ouviu o homem se apresentar, Conde Nicholas Darcy, enquanto sentia os braços de Julian cingir seu ombro. Acho que você se enganou, retrucou Julian confiante. Deve ter confundido minha noiva com outra pessoa. Isso vem acontecendo com ela a semana toda, não é, querida? Ele apertou seu ombro de um modo que lembrava demais um aviso. Scarlett, porém, continuava chocada demais para se mexer. Os botões nunca tinham sido pistas. A caixa preta contendo o vestido coberto de botões não fora mandada nem por Lenda, nem por sua irmã. Era de Darcy. Assim como Lenda, parecia que seu noivo também gostava de jogos, se bem que, quanto mais Julian mantinha um braço em torno de Scarlett, menos o conde Nicholas Darcy demonstrava gostar da situação. Scarlett mal podia acreditar que fosse o mesmo homem que lhe escrevera tantas cartas amáveis. Não parecia ser maldoso, nem chegava perto de ser feio, mas não lembrava em nada as cartas que tinha mandado. O conde com quem ela se correspondera havia passado a impressão de que mal podia esperar até se encontrarem e não haver mais necessidade de segredos. Agora, Scarlett se indagava se ele não teria só escrito as coisas que achava que ela queria ler, pois o jovem ali estava longe de ser transparente. Parecia o tipo que gostava de guardar segredos. Espero que não esteja decepcionada. O conde
Ajeitou a gravata enquanto a porta dos fundos se abriu atrás dele e o alfaiate voltou, acompanhado de outro homem, lavanda, anis, ameixa podre. Querida, acho que precisamos ir embora agora. Julian abriu a porta da frente ao mesmo tempo que o pai de Scarlett surgiu. Todos os tons de púrpura desfilaram diante dos olhos dela. Mas Julian não hesitou. No instante em que o conde estendeu a mão para Scarlett, Julian empurrou um pedestal de olhos de vidro e usou a distração para puxá-la através do arco da porta sobre uma cortina de chuva prateada. Scarlett pegou a mão dele enquanto as palavras furiosas do pai os perseguiam. Faça o que for necessário para detê-la, gritou ele. Scarlett, não precisa fugir. A voz do conde não era tão rude, mas ele era rápido, especialmente para um cavalheiro finamente vestido. Scarlett puxou Julian em direção a uma ponte coberta que ela esperava ser a mesma ponte enganadora de 2 noites atrás. Não era. Seu pai e o conde continuaram a caçá-los, percorrendo ruas tortuosas e lojas iluminadas, passando por pessoas que aplaudiam como se fosse tudo parte do espetáculo. Por aqui! Espere! Julian tirou Scarlett da rua principal, escorregadia, levando-a em direção aos canais, rasgando uma multidão de pessoas que tentavam se abrigar da chuva. Suba! Mas há relâmpagos! Exclamou ela. Não podemos subir num barco. Tem alguma ideia melhor? Julian pegou 2 remos ao pular para dentro do barco em forma de lua crescente. Scarlett! Gritou seu pai em meio à chuva. Não faça isso! Suas palavras foram interrompidas pelo clarão do relâmpago e o estrondo do trovão. Na noite raiada de prata, Scarlett testemunhou algo que nunca tinha visto antes. Seu pai parecia amedrontado. Gotas de chuva lhe escorriam pela face como lágrimas. Ela teve certeza de que era só um truque da luz, mas por um momento imaginou que o pai realmente gostasse dela, que talvez, no fundo, ele a amasse. A expressão do conde ao lado dele estava oculta na escuridão. Enquanto corriam, porém, Scarlett poderia ter jurado que ele parecera entusiasmado com o desafio que ela oferecia. Scarlett desviou o olhar e abraçou os joelhos molhados junto ao peito, enquanto os remos de Julian singravam a água. Mesmo que seu pai ainda fosse capaz de uma gentileza, e ainda que o conde tivesse parecido o tipo de homem que ela imaginara, ela ainda não poderia ter se convencido a voltar com nenhum dos dois. Já tinha feito sua escolha, e a fizera antes de sair correndo da chapelaria com Julian. Não sabia em que instante exato isso havia acontecido, mas um casamento arranjado com um homem que só conhecia por carta não era mais algo que ela quisesse. Finalmente, entendi as palavras de Tela. A vida era mais do que ficar em segurança. Observou Julian impulsionar os remos pesados de novo, enquanto mais relâmpagos cruzavam o céu. Antes de conhecê-lo, tinha acreditado que poderia viver contente desde que se casasse com alguém que tomasse conta dela, mas Julian havia despertado o desejo de algo mais. Lembrou-se de pensar que se apaixonar por ele seria como se apaixonar pela escuridão, mas agora imaginava que ele era mais uma noite estrelada. As constelações estavam sempre ali, constantes, guias magníficos no negrune onipresente. Carmim, você ouviu o que eu disse? Scarlett baixou o olhar, do céu ao garoto ensopado diante dela. O quê? Precisamos sair do barco, gritou ele em meio à chuva quando bateram de leve numa doca escura. Onde estamos? No castelo maldito. Não! Os fios de pânico violeta voltaram. Nigel já tinha dito que Tela não estava no castelo. Precisamos continuar procurando minha irmã. Eu estava errada quanto aos botões, mas tem que haver... Não podemos ficar na água, interrompeu Julian. Os relâmpagos vão nos matar. Enquanto falava, novos estouros de branco prateado rasgavam o céu. Mas e se meu pai a encontrar primeiro? Você ao menos sabe onde procurá-la agora? Como Scarlett não respondeu, Julian pegou sua mão e a rebocou para a doca instável e mal iluminada. A única luz vinha das enormes ampulhetas do castelo e das contas vermelhas que se agitavam dentro delas. Aiko devia ter dito a verdade sobre a chuva dissolver toda a magia, pois o castelo já não brilhava. Antes dourado, tornara-se opaco. No pátio, o vento açoitava as tendas abandonadas, seus estalos dissoantes substituindo a música vigorosa dos pássaros na noite anterior. Precisamos achar um lugar onde possamos nos secar, afirmou Julian. Prefiro não perder o barco de vista.
Scarlett se encolheu debaixo de um arco próximo, de onde podia ver as docas e qualquer pessoa que chegasse. Depois que a chuva parar, temos que começar a procurar de novo. Julian não respondeu de imediato. Acho que o jogo, ou pelo menos a sua participação nele, acaba aqui. Eu nunca deveria ter trazido você para cá. Posso levá-la para um lugar seguro, fora da ilha. Não! Retrucou Scarlett. Não saio daqui sem a minha irmã. Depois do que acabei de fazer, meu pai vai estar ainda mais furioso quando encontrar Tela e vai descontar tudo nela. E quanto a você? Vai continuar se sacrificando? Vai se casar com Nicholas Darcy? Ela gostaria de poder simplesmente ignorar a pergunta. Se ficasse no jogo e seu pai a pegasse, não a mataria. Ele a faria se casar com o conde, o que era, de certo modo, quase a morte. Contudo, se não se casasse com ele, de que outra maneira protegeria a irmã? Não sei o que vou fazer. Julian soltou uma espécie de gemido. Então você ainda pensa em seguir em frente com o noivado? Eu não sei se sim ou se não, mas que outra escolha tenho? Os véus de chuva prateada caíram ainda com mais força. Scarlett esperou que Julian dissesse alguma coisa, que a tranquilizasse de algum modo, que dissesse que ele podia ser a sua outra opção. Todavia, ao mesmo tempo que pensava nisso, percebia como a ideia era ridícula. Achara mesmo que ele proporia levá-la para outra vida ou casar-se com ela? Quando novos relâmpagos feriram a noite, Scarlett teve sua resposta. Julian ficou ao lado dela, mas sua expressão era insondável. Ela lembrou o modo como ele tirara um fiapo do ombro na primeira noite. O jovem podia não querer que ela fosse a noiva do conde, mas isso não queria dizer que pretendesse ficar com ela. Sou tão idiota! A voz dela traçou uma linha entre a falha e o grito. Isso tudo não significa nada para você. Viu meu noivo, ficou com ciúme, agiu sem pensar e agora se arrepende. É isso que você acha? As palavras de Julian saíram profundas e roucas. Acredita que eu contrariei seu pai e coloquei você em perigo desse jeito porque tenho ciúme? Ele riu, como se o ciúme fosse a hipótese mais absurda. Você é mesmo um mentiroso, rosnou Scarlett. Julian apertou os lábios numa linha áspera. Isso eu já lhe disse. Não, você mente para si mesmo. Você me puxa para si sempre que parece ter medo de me perder. Mas quando eu chego perto demais, você me afugenta. Só afugentei você uma vez. A voz de Julian se endureceu ao dar um passo, aproximando-se. Eu tive ciúme, é verdade, mas essa não foi a única razão pela qual eu quis tirar você dali. Então diga quais foram as suas razões, desafiou Scarlett. Ele avançou até que não restasse quase nenhum espaço entre eles. Ela pôde sentir a umidade das roupas dele, que se colavam às dela. Ele envolveu sua cintura com um dos braços, devagar, como se dando a ela a chance de se afastar. Mas ela já tomara a decisão. Seu coração bateu mais rápido quando o outro braço de Julian a envolveu, apertando-a nas costas, puxando-a para junto do peito firme até que os lábios de ambos sentissem o mesmo ar frio. Isso é perto o bastante para você? A boca de Julian pairou sobre a dela. Só um suspiro antecedia o beijo. Tem certeza de que é isso que quer? Scarlett meneou a cabeça, confirmando e temendo que dizer a coisa errada pudesse afastá-lo. Com Julian não tinha nada a ver com proteção. Ela só queria estar com ele, o garoto que a impedira de se afogar de muitas formas. A mão dele deslizou para a parte baixa das costas dela, gentil e firme, trazendo-a mais uma vez para si, enquanto a outra mão escorregava para dentro dos cabelos em torno do pescoço, afagando a pele macia ali, antes de forjar um novo caminho. Não quero que se arrependa de nenhuma das suas escolhas. O tom de Julian parecia quase dolorido, como se quisesse que ela o afastasse, mas tudo no modo como continuava a tocá-la a fazia sentir o oposto. Os dedos dele agora estavam junto da boca dela, traçando a linha do lábio inferior. Tinha um gosto de madeira e chuva, úmidos depois de correrem por seus cabelos molhados. Ainda há coisas que você não sabe sobre mim, Carmim. Então conte quais são, disse ela. Ele já contara sobre sua irmã e Lenda, mas obviamente havia mais sombras em sua vida. Os dedos de Julian ainda estavam na boca de Scarlett. Ela os beijou devagar, um por um. Só uma leve pressão dos lábios,
mas pôde ver como isso o afetou pelo modo como a outra mão apertou suas costas. Precisou se concentrar para impedir que a voz ficasse arquejante ao olhar para o rosto dele, meio eclipsado pela escuridão, e declarar: "Não tenho medo dos seus segredos." Eu gostaria de poder dizer que está certa em não ter medo. Julian acariciou os lábios dela, uma última vez, depois lhe cobriu a boca com a sua. Mais salgada que os dedos e mais intensa que as mãos, a que agora descia por sua coluna e a apertava ainda mais sua cintura. Ele a segurou como se ela pudesse se esvair em seu abraço, e ela se agarrou a ele, deliciada ao tocar os músculos rijos nas costas. Julian murmurou palavras junto aos lábios dela, baixas demais para ouvir, mas ela imaginou ter captado uma boa impressão do que ele queria dizer quando a fez abrir os lábios, deixando Scarlett saborear o frescor de sua língua e a ponta dos dentes ao roçar a boca dela. Cada toque criava cores que ela nunca tinha visto, cores macias como veludo e agudas como faíscas que viravam estrelas. Capítulo 29. Naquela noite, a lua permaneceu no céu por mais tempo do que de costume, assistindo com olhos prateados enquanto Julian tomava a mão de Scarlett e a envolvia cuidadosamente nas suas. Ele a beijou mais uma vez, gentil e deliberadamente, assegurando a ela, sem palavras, que não tinha a intenção de deixá-la partir. Se esse fosse outro tipo de história, terminaria assim, envolvidos nos braços um do outro até o sol despertar, lançando arco-íris pelo céu devastado pela tempestade. Mas a maior parte da magia do Caraval era movida pelo tempo, absorvia as horas do dia e as transformava em maravilhas à noite, e aquela noite estava acabando. Quase todas as contas vermelhas e cintilantes nas ampulhetas do castelo maldito já tinham escorrido para baixo, como gotas de pétalas de rosa cadentes. Scarlett olhou para Julian. "O que há de errado?" perguntou ele. "Acho que sei qual é a última pista. São as rosas." Scarlett lembrou-se do vaso de flores que encontrara perto do pacote com o vestido. Tolamente, pensara que as duas encomendas tivessem sido enviadas juntamente. Não sabia o que isso significava, mas as rosas estavam por todo o jogo. Fazia sentido crer que fizessem parte da quinta pista. Tinham que simbolizar alguma coisa além de uma simples homenagem à rosa. "Temos que voltar ao La Serpiente e verificar as rosas", incitou ela. "Talvez tenha algo nas pétalas ou haja um bilhete no vaso." "E se o seu pai nos vir quando voltarmos para lá?" "Vamos pelos túneis." Scarlett arrastou Julian através do pátio. Estava frio do lado de fora, mas a atmosfera parecia ainda mais congelante quando alcançaram o jardim abandonado. Plantas esqueléticas os cercavam, enquanto, no centro, a fonte erma derramava uma canção melancólica de sereia. "Não sei se é uma boa ideia", comentou Julian. "Desde quando você é o receoso da dupla?" provocou Scarlett, apesar de também sentir tons ocre de incômodo, e sabia que não eram por causa do encantamento do jardim. Ela havia cometido um erro enorme indo à chapelaria, e não estava disposta a falhar de novo, mas Aiko tivera razão ao dizer que algumas coisas valem a pena, não importa o custo. Scarlett agora sentia que estava tentando resgatar a si mesma, além de Tela. Ela não havia pensado muito sobre o prêmio desse ano, um desejo a ser atendido, mas começava a pensar nisso agora. Se Scarlett vencesse o jogo, talvez pudesse salvar a ambas. Scarlett soltou a mão de Julian e apertou o símbolo do Caraval entalhado dentro da fonte. Como da vez anterior, a água se esvaiu e o recipiente se transformou numa escadaria em espiral. "Vamos!" Ela acenou para que ele seguisse em frente. "O sol vai nascer em 1 minuto." Já podia vislumbrá-lo, interrompendo através da escuridão, anunciando o alvorecer que ela pretendia evitar. E pela primeira vez, apesar de tudo o que havia acontecido, estava feliz por ter permanecido, porque agora estava determinada a vencer o jogo e a deixar a ilha com mais do que somente sua irmã. Scarlett buscou a mão de Julian de novo, conforme começavam a descer a escadaria. "Por que parece que você está sempre tentando fugir toda vez que eu apareço?" O governador Dragna surgiu na extremidade oposta do jardim mal cuidado, seguido pelo conde, cujos cabelos encharcados gotejavam água em seu olho. Ele já não parecia entusiasmado com o desafio. Scarlett puxou Julian pelos degraus úmidos até a entrada do túnel, segurando a mão dele enquanto seu pai e o conde começavam a correr. Ela não ousou olhar para trás, mas podia ouvir os passos da perseguição, o estrondo das botas, o chão estremecendo, as batidas de seu próprio coração enquanto descia os degraus em espiral. "Julian,
Você precisa ir na minha frente. Encontre a alavanca que fecha o túnel antes que... A frase morreu quando Scarlett percebeu que seu pai e o conde haviam alcançado a escadaria. As sombras dos dois se alongavam com a luz dourada, estendendo as garras para ela. Era tarde demais para trancá-los fora dos túneis. Contudo, Scarlett e Julian estavam quase no final da escada. Scarlett pôde ver que o túnel se dividia em 3 direções. Um túnel com luz dourada, outro completamente escuro e outro iluminado em prata azulado. Arrancando o braço do contato protetor de Julian, ela o empurrou para dentro do túnel mais escuro. Precisamos nos separar e você precisa se esconder. Não! Ele segurou a mão dela. Scarlett recuou. Você não entende. Depois dessa noite, meu pai vai matar você. Então, não vamos deixar que ele nos pegue. Julian entrelaçou seus dedos aos dela e juntos correram para dentro do túnel dourado à esquerda. Scarlett sempre gostava da cor dourada. Dava-lhe a sensação de esperança e magia. Por um curto e luminoso instante, ela ousou pensar assim. Teve a esperança de que poderia escapar do pai e criar seu próprio destino, e quase o fez. Mas não conseguiu ser mais rápida que seu noivo. Scarlett sentiu a mão enluvada segurá-la no braço. No momento seguinte, a cabeça dela virou. Cada centímetro do couro cabeludo ardeu quando o pai a agarrou pelos cabelos. Ela gritou e os 2 homens a arrancaram de Julian. Soltem-na! Gritou Julian. Não dê nem mais um passo ou isso vai ficar pior. O governador Dragna prendeu a mão ao redor da garganta de Scarlett enquanto continuava a segurá-la pelos cabelos. Scarlett sufocou um gemido, uma lágrima dolorosa escorrendo por seu rosto. Com o pescoço assim inclinado, não conseguia ver o pai, mas podia imaginar a expressão doentia do rosto dele. A situação só tendia a piorar. Julian, implorou Scarlett, por favor, sai daqui. Não vou deixar você. Nem mais um passo, repetiu o governador Dragna. Lembra-se da última vez que jogamos esse jogo? Faça algo que me desagrade e minha querida filha pagará por isso. Julian congelou. Muito melhor assim, mas apenas para você não esquecer, o governador Dragna soltou Scarlett e desferiu um soco no estômago dela. Scarlett caiu de joelhos e o ar fugiu dos seus pulmões. A visão escureceu quando ela foi ao chão. Podia apenas sentir a dor, o eco dos punhos do pai e a terra manchando suas mãos enquanto lutava para se erguer. Ao redor dela, vozes saltavam pelas paredes, algumas raivosas, outras assustadas, e quando ela se levantou, o mundo havia mudado. Isso é mesmo necessário? Toque nela de novo, e eu vou. Acho que você não entendeu o objetivo da minha demonstração. Uma por uma, ela ligava as palavras aos homens conforme compreendia a nova cena. A expressão bem alinhada do conde havia mudado para algo sombrio e inseguro enquanto ele ajudava Scarlett a ficar de pé. No lado oposto, longe demais do alcance, o pai apertava uma faca na garganta de Julian. Ele simplesmente não quer ficar longe de você, disse o governador Dragna. Pai, pare com isso, murmurou Scarlett. Sinto muito por ter fugido, agora você tem a mim. Deixe-o ir. Se eu o deixar partir, como vou saber que você vai se comportar? Concordo com sua filha, falou o conde, o braço envolvendo-a de modo quase protetor. Acho que isso está indo um pouco longe demais. Não vou matá-lo. O governador Dragna revirou os olhos, como se eles não estivessem sendo razoáveis no que diziam. Só estou dando à minha filha um incentivo para não fugir novamente. Um sentimento viscoso, cor de lama, preencheu Scarlett enquanto seu pai ajustava a faca. Ela achava que nada poderia ser tão doloroso quanto vê-lo bater em tela, mas a lâmina, próxima do rosto de Julian, criou um novo universo de terror. Por favor, pai! Ela tremia e sacudia a cada palavra. Eu prometo, nunca mais vou lhe desobedecer de novo. Eu já ouvi essa promessa vazia antes, mas depois disso tenho certeza de que finalmente vai cumpri-la. O governador Dragna lambeu os cantos dos lábios ao virar o punho. Não! O conde tapou a boca de Scarlett com a mão enluvada, abafando o grito dela enquanto o pai cortava com a adaga o rosto bonito de Julian. O corte rasgou desde a mandíbula, passando pelo maxilar até abaixo do olho. Julian sufocou um grito de dor enquanto Scarlett lutava para alcançá-lo, mas ela não tinha forças para fazer nada além de chutar e temia que seu pai fizesse mais mal a Julian do que já havia feito. Ela provavelmente já exibira mais emoções do que deveria. Esperou que Julian lutasse, que agarrasse a faca, que corresse.
Ela se lembrou das fileiras de músculos definidos e bronzeados que ele tinha. Esperava que, mesmo ferido e ensanguentado, ele fosse capaz de vencer o governador. No entanto, para um garoto que a princípio parecera tão egoísta, ele agora estava determinado a cumprir sua palavra ridícula e ficar ao lado dela. Permaneceu estoico, como uma estátua ferida, enquanto Scarlett desmoronava por dentro. Agora acho que terminamos, declarou o pai dela. Sabe? Julian se virou para o conde, falando por trás de um sorriso sangrento. É patético quando você tem que torturar um homem só para conseguir que uma mulher fique com você. Talvez eu tivesse errado sobre já termos terminado. O governador Dragna levantou a faca mais uma vez. Scarlett tentou se libertar do conde, mas os braços dele se mantiveram firmes ao redor do peito dela, cravados em sua pele como se fossem amarras. Você não está ajudando em nada, chiou o conde. Então, mais alto para o pai dela, ele anunciou num tom entediado. Não acho que seja necessário. Ele só está nos provocando. O conde deu um sorrisinho como se não se importasse nem um pouco com as palavras de Julian. Ainda assim, Scarlett pôde sentir o coração dele acelerar e o calor da respiração rápida junto ao pescoço dela, ao mesmo tempo que ele acrescentava. E pelo amor dos santos, dê a ele um lenço, está espalhando sangue por todo lado. O governador jogou para Julian um minúsculo pedaço de pano que mal bastava para limpar o sangue. Scarlett pôde ver as gotas caírem no chão enquanto o grupo começou a seguir em frente. Durante todo o caminho de volta ao La Serpiente, Scarlett tentou pensar em maneiras de escapar. Apesar do ferimento, Julian ainda estava forte. Scarlett imaginou que ele pudesse facilmente correr, ou, pelo menos, tentar lutar. Contudo, ele marchava silenciosamente ao lado do governador enquanto o conde segurava a mão flácida de Scarlett. Vai ficar tudo bem, sussurrou o conde. Scarlett se perguntou em que mundo de ilusões ele vivia para pensar assim. Quase desejou que encontrassem um cadáver novamente, dando-lhe a chance de fugir. Ela se odiou pela ideia, o que não a impediu de continuar pensando nela. Quando emergiram do túnel dentro do quarto de tela, o conde se esforçou para espanar a poeira do casaco, enquanto Scarlett ponderava se deveria sair correndo. Estava claro que o pai não tinha intenções de deixar Julian ir embora. Ele olhava para o marinheiro de modo como uma criança espreita a boneca da irmãzinha, pouco antes de lhe arrancar todo o cabelo ou cortar a cabeça. Vou soltá-lo amanhã, ao final da noite, se você se comportar. O governador Dragna passou o braço pelo ombro de Julian, enquanto o rosto dele continuava a pingar sangue. Mas, pai, ele precisa de cuidados médicos. Carmim, não se preocupe comigo, disse Julian. Obviamente, ele não sabia quanto as coisas ainda poderiam piorar. Scarlett tentou uma última vez. Não conseguia ver saída para si mesma, mas talvez ainda não fosse tarde demais para Julian. Se escapasse, ele ainda seria capaz de salvar Tela. Por favor, pai, farei o que você quiser, mas deixe-o ir embora. O governador Dragna escancarou um sorriso. Era exatamente o que ele queria ouvir. Já disse que vou soltá-lo, mas acho que ele ainda não está disposto a ir. Apertou o ombro de Julian. Você quer nos deixar, garoto? Scarlett tentou encontrar os olhos de Julian. Tentou implorar com o olhar para que ele partisse. Entretanto, ele estava sendo mais teimoso do que nunca. Ela gostaria que ele voltasse a ser aquele rapaz descuidado que conhecera em Trisda. Essa abnegação não levaria a nada, a não ser que ele quisesse morrer. Ao que parecia, restava a ela encontrar um jeito de acabar com isso. Não tenho nenhum outro lugar para ir, disse Julian. Vamos todos subir as escadas agora ou vocês planejam nos deixar dormir aqui? Ah, não vamos dormir juntos. Pelo menos, não todos nós. O governador Dragna piscou e um tremor percorreu Scarlett. Ele a olhava com a típica expressão que se acende no rosto de alguém antes de conceder um presente. Só que os presentes do governador Dragna nunca eram agradáveis. O conde de Arce e eu estamos dividindo uma suíte, mas é muito apertada para 4 pessoas. Então, o marinheiro vai ficar aqui comigo e Scarlett, o governador Dragna desenhou as palavras com sílabas lentas e inconfundíveis. Você vai dormir em seu próprio quarto com o conde de Arce. Afinal, vocês vão se casar muito em breve, continuou ele. E o seu noivo pagou uma bela quantia por você. Não vejo por que eu deveria fazê-lo esperar mais para aproveitar aquilo que comprou. O horror de Scarlett foi às alturas, enquanto a boca do pai se recurvava num novo sorriso. Isso estava tão longe no modo como ela imaginara as coisas, já era horrível bastante que tivesse sido comprada como uma ovelha.
que o preço fora colocado sobre ela, dizendo-lhe que era esse o seu valor. Pai, por favor, nós ainda não somos casados, isso não é apropriado. Não, não é. O governador Dragna atalhou. Mas nós nunca fomos uma família apropriada, e você não vai reclamar, a menos que queira ver seu amigo sangrar mais um pouco. O governador acariciou o lado ileso do rosto de Julian. Julian não recuou, mas não tinha a expressão serena que exibira nos túneis. Tudo nele havia se intensificado. Ele chamou a atenção de Scarlett, um fogo silencioso queimando em seu olhar. Estava tentando dizer algo para a garota, embora ela não conseguisse entender o que. Tudo o que Scarlett podia sentir era a proximidade do conde Darcy. Imaginou as mãos dele ansiosas por reivindicar o corpo dela, enquanto as mãos do seu pai ansiavam por infligir uma nova dor a Julian. Considere um presente de casamento eu não cortá-lo ainda mais, ironizou o governador Dragna. E se disser mais alguma palavra além de sim, minha generosidade acaba. Não, respondeu Scarlett. Você não vai tocar nele de novo, porque eu não vou fazer nada a menos que você o solte agora mesmo. Scarlett se voltou para o conde. Ele não parecia estar gostando nada da situação. Rugas amarrotavam a testa perfeita dele. No entanto, não fez nada para conter o governador, e apenas a visão dele, parado ali com a sua gravata vermelha e suas botas prateadas, deixou-a profundamente enojada. Tela tinha razão. Você acha que seu casamento vai salvar você? Mas e se o conde for tão ruim quanto o pai, ou pior? Scarlett não sabia se o conde Darcy realmente era pior que o pai, mas nesse momento ele parecia igualmente repulsivo. Já não segurava a mão dela com delicadeza, como fizera na alfaiataria. O toque era firme, confiante. O conde tinha mais força do que demonstrava. Tinha o poder de impedir aquilo, se assim o desejasse. Se você deixar isso acontecer... Scarlett parou para olhar nos olhos do conde, procurando nele um vestígio daquele rapaz com quem trocara tantas cartas. Se você usar as ameaças dele para me controlar, eu jamais vou obedecer ou respeitar você. Mas se você deixar que ele vá embora, se me mostrar um pouco da humanidade que li em suas cartas, serei a esposa perfeita pela qual pagou. Ela se lembrou das palavras de Julia no túnel e acrescentou: Você realmente quer uma esposa que só dormirá com você porque outro homem será torturado caso ela não faça? O rosto do conde se enrubesceu. O coração de Scarlett se acelerava a cada tom mais escuro do semblante dele. Frustração, vergonha, orgulho ferido. Deixe-o partir, determinou o conde, ou o nosso trato estará acabado. Mas não vou discutir. A voz elegante do conde ganhou um tom áspero. Quero que seja assim. O governador Dragna não parecia contente em ter que se separar de um brinquedo com o qual mal tivera a chance de brincar. Para a surpresa de Scarlett, ele libertou Julian sem contra-argumentar, empurrando-o na direção da porta. Você ouviu. Vá embora. Carmine, não faça isso por mim. Julian lançou um olhar suplicante na direção de Scarlett. Você não pode se entregar a ele. Eu não me importo com o que aconteça comigo. Mas eu me importo, retrucou Scarlett. E apesar do seu desejo de olhar para o rosto bonito de Julian uma última vez, de mostrar que o considerava o que havia de mais distante de um canalha ou mentiroso, não ousou olhar nos olhos dele. Agora, por favor, vá embora antes que você torne isso ainda mais difícil. Capítulo 30. Os corredores tortos do La Serpiente pareciam mais curtos do que Scarlett se lembrava. Ela e o conde Darcy já estavam no quarto andar, diante do dormitório dela. Havia tantos modos de seu plano dar errado. O conde estava com a sua chave de vidro, mas olhou para Scarlett antes de colocá-la na fechadura. Scarlett, quero que saiba, não era assim que eu planejava as coisas entre nós. O que aconteceu naqueles túneis, aquele não era eu. Seus olhos encontraram os dela, muito mais gentis agora do que quando estavam na chapelaria. Por um momento, ela quase pôde ver alguma coisa por debaixo da aparência excessivamente refinada do conde, como se fosse só outro tipo de fantasia que ele usasse como fachada, quando na realidade também estava preso como ela. Esse casamento é muito importante para mim. Pensar em perder você me deixou fora de mim. Na hora em que estávamos nos túneis, não pensei com clareza, mas tudo será diferente depois que tivermos casados. Vou fazer você feliz, prometo. Com a mão livre, o conde tirou suavemente a mecha de cabelo prateado do rosto dela, e por um momento de pavor, Scarlett pensou que ele se inclinaria para beijá-la.
Precisou de toda a força que adquirira na última semana para não fugir nem se retrair. Acredito em você, ela disse, embora nada pudesse estar mais longe da verdade. Sabia que o que acontecia nos túneis podia levar as pessoas à loucura, manipular seu medo para forçá-las a fazer certas coisas ou permitir certas coisas que normalmente não fariam. No entanto, mesmo que desse momento em diante ele a mantivesse a salvo e nunca erguesse um dedo contra ela, não havia um universo no qual o conde Nicholas Darcy faria Scarlett feliz. Não quando a única pessoa com quem ela queria estar era Julian. O medo apertou-lhe as entranhas quando o conde abriu a porta do quarto. Novamente, ela pensou em todos os modos como o plano podia dar errado. Poderia ter entendido mal o olhar de Julian. Julian poderia ter feito o mesmo com o dela. Seu pai poderia voltar e ficar ouvindo do lado de fora da porta. Ela já ouvira dizer que esse tipo de coisa deplorável acontecia. Sentiu suor na palma das mãos ao seguir o conde para dentro do quarto aquecido. A cama imensa, que parecia tão convidativa da primeira vez que ela a vira, agora parecia uma ameaça silenciosa. As 4 colunas de madeira a fizeram pensar numa gaiola. Imaginou o conde fechando as cortinas e prendendo-a lá dentro. Olhou para o guarda-roupa, esperando que Julian aparecesse da porta oculta do outro lado ou até mesmo do armário. Era grande o bastante para conter uma pessoa, mas as portas estavam fechadas e assim continuaram. Eram só Scarlett, o conde e a cama. Agora que estavam sozinhos, os movimentos do conde eram diferentes. A sofisticação exacerbada desaparecera por completo, substituída por uma precisão clínica, como se essa fosse só uma questão de negócios que ele precisasse encerrar. Tirou as luvas, deixando-as cair no chão. Então, começou a desabotoar o colete, e os botões saindo das casas produziam os sons que deixavam Scarlett nauseada. Ela não podia fazer isso. Ao ver seu pai machucar Julian, ela finalmente tinha entendido o que o jovem tentara lhe dizer antes, nos túneis. Tinha crescido pensando que os abusos do pai eram culpa dela, a consequência de qualquer erro que ela cometesse. Agora, porém, podia ver com clareza. Seu pai era o responsável. Ninguém merecia os castigos dele. Essa situação também era errada. Quando ela beijara Julian, isso sim fora certo. 2 pessoas escolhendo entregar partezinhas vulneráveis de si mesmas uma à outra. Era isso que Scarlett queria. Era o que merecia. Ninguém mais tinha o direito de decidir por ela. Sim, seu pai sempre a tratara como uma posse, mas ela não era um objeto a ser comprado e vendido. Antes, Scarlett sempre sentira que não tinha escolha. Agora, começava a perceber que tinha. Só precisava ser corajosa o bastante para fazer as escolhas difíceis. Outro botão saiu da casa. O conde passara a desabotoar a camisa e olhava para Scarlett como se estivesse se preparando para tirar o vestido molhado dela e completar a transação comercial. — Está frio aqui, não acha? Scarlett pegou o atiçador de fogo da lareira e mexeu as toras, observando o fogo pular sobre o metal até tingi-lo de tons brilhantes, de laranja avermelhado, a cor da bravura. — Acho que já atiçou o bastante. O conde pousou a mão firme no ombro dela. Scarlett virou-se e apontou o atiçador em brasa para o rosto dele. — Não me toque! Querida, ele pareceu apenas moderadamente surpreso, nem de longe assustado como ela teria esperado. Podemos ir devagar, se você quiser, mas é melhor largar isso antes que se machuque. Eu consigo não me machucar. Scarlett aproximou o atiçador ainda mais, parando pouco abaixo do olho verde vivo dele. Mas você talvez não tenha tanta sorte. Não se mexa nem diga uma palavra se não quiser uma cicatriz igual a de Julian. O conde prendeu a respiração, mas sua voz foi enervante quando disse: Acho que você não percebe o que está fazendo, querida. Pare de me chamar assim. Não sou sua e tenho plena consciência dos meus atos. Agora, vá para a cama. Scarlett gesticulou com o atiçador, mas a ponta vermelha já ia perdendo a cor. Tinha pensado em amarrá-lo à cama, mas isso não funcionaria de jeito nenhum. No minuto em que abaixasse a arma, ele avançaria sobre ela, e apesar das ameaças que fizera, Scarlett não sabia se seria capaz de cumpri-las. Sei que está com medo, declarou o conde calmamente. Mas, se parar com isso agora, esquecerei isso que aconteceu e nenhum mal será feito. Fazer mal. O elixir de proteção. O frasco que ela havia comprado na tenda do castilo lhe fugira da mente, mas ainda estava no bolso do vestido encantado. Só precisava chegar ao guarda-roupa. Recue até encostar nas colunas da cama.
Scarlett se afastou enquanto ele fazia o que ela mandava. Então, correu para o guarda-roupa. O conde pulou no momento em que ela se virou, mas Scarlett já estava abrindo as portas de madeira. Com um baque alto, Julian caiu dali. Sua pele estava cinza e ensanguentada. Scarlett sentiu o coração rachar. O que está fazendo aqui? O conde ficou paralisado, tempo suficiente para ela enfiar a mão dentro do guarda-roupa e pegar o elixir. Não podia fazer nada por Julian, a não ser que cuidasse de Darcy primeiro. Scarlett arrancou a tampa do frasco e espirrou todo o conteúdo no conde. O espirro cheirava a margarida e urina. O conde engasgou e cuspiu. O que é isso? Caiu de joelhos ao tentar agarrar Scarlett, mas parecia uma criancinha tentando pegar um pássaro. O elixir tinha um efeito rápido, reduzindo os reflexos dele a um rastejar desajeitado. Está cometendo um erro! Continuou a definhar no chão enquanto Scarlett corria até Julian. Isso é exatamente o que Lenda quer! Balbuciou o conde, os lábios ficando amortecidos como o resto do corpo. Seu pai me contou a história da sua avó e Lenda. Eu nem imagino quem seja. O conde lançou um olhar para Julian. Mas você está jogando exatamente como Lenda quer. Ele trouxe você a essa ilha para destruir nosso casamento, para arruinar sua vida. Bem, então parece que ele falhou, emendou Scarlett. Do meu ponto de vista, parece que Lenda me fez um favor. Os olhos de Julian se abriram, trêmulos, enquanto ela o ajudava a se levantar do chão, e seu ex-noivo terminava de desabar. Não tenha tanta certeza disso, ainda murmurou o conde. Lenda não faz favor a ninguém. Fim da 5ª parte do livro Caraval. Até o próximo episódio.